E por ti, por si e por amor, eu estou aqui. Vou bordar o teu nome na estrela polar. E são tantos, tantos nomes que sintonizam neste momento a Rádio Limite de Castro Daire. Eu rezo uma prece com todo fervor. Tudo por Este é o programa A Alma de um Povo. amor. Deixa-me dizer-te, porque sinto assim a paixão ardente que há dentro de mim. Vou escrever poemas da mais linda flor. Tudo por ti, tudo por amor. E vamos fazer então no programa A Alma de um Povo um lindo poema, uma linda poesia lida e escrita por todos nós. Hoje talvez escrita nas águas do mar. Porque sinto assim a paixão ardente que há dentro de mim. O concelho de Peniche, que eu tive oportunidade de visitar no fim de semana passado e que, sentindo aquele cheiro a sal, hoje o programa terá um outro sabor, um sabor mais agradável. Tudo por amor. Peniche, a cidade mais ocidental da Europa continental, está implantada numa península. Primitivamente era uma ilha, com cerca de 10 quilómetros de perímetro, criada por um tómbolo. O tómbolo da península de Peniche formou-se lentamente durante o século XVII. Cor-de-rosa, mas há rosas de outra cor. Essa língua de areia na costa oriental da ilha era invadida pelo mar durante a maré cheia e ficava a descoberto durante a maré vazia. Peniche tem praias extensas a norte e a sul da península. A praia norte prolonga-se, ultrapassando o Baleal, a uns 3 quilómetros, numa extensão de cerca de 9 quilómetros até à Foz do Arelho. É fantasia, o tango é cor, som que inibria, o meu tango é esperança, verde por o mar. O ponto mais ocidental da península de Peniche é o Cabo Carvoeiro. A oeste do Cabo Carvoeiro, para lá das 6 milhas, situa-se o arquipélago das Berlengas, formação de origem vulcânica, alegadamente contemporânea com a do Ilhéu da Papoa. Este arquipélago é hoje uma reserva natural onde se encontram espécies raras de flora, aves e peixes. Tu és bola colorida, borboleta então tecida, pois arde flor em flor. O meu tango é desespero. O concelho de Peniche possui uma longa e rica história. Foi sucessivamente ocupado por populações que ontem, como hoje, fizeram da pesca e da agricultura as suas principais atividades económicas. A sua especificidade geomorfológica e peninsular, parece ter moldado e condicionado, de um ponto de vista socioeconómico e cultural, as populações que ao longo dos tempos ocuparam este território. Peniche e o seu concelho são palco de importantes acontecimentos históricos de índole nacional e internacional. Perante frequentes assaltos de piratas e ocupações de potências estrangeiras, foi terra defendida por uma construção fortificada, a Praça Forte de Peniche, mandada edificar pelo rei Dom João III em 1557 e concluída em 1645 por Dom João IV. Tendo sido praça militar em 1897
e bastião estratégico na defesa da península do século XIX, abrigou refugiados da Guerra dos Boeres nos primeiros anos do século XX e prisioneiros alemães e austríacos durante a Primeira Guerra Mundial. Tornar-se-ia célebre como prisão política durante o regime autoritário de António de Oliveira Salazar, entre 1934 e 1974, ano da Revolução dos Cravos. Recolheu ainda famílias de retornados das ex-colónias portuguesas de África. Quando estes se integraram na sociedade metropolitana, o forte tornou-se museu local, o Museu Municipal de Peniche. A povoação foi elevada à vila no ano de 1609 e a cidade no dia 1 de fevereiro de 1988. Parece pouca fachada, sem dizer nada, Deus nos separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Anda comigo teu perfume, louco ciúme, pelo ar que tu respiras. Quero a verdade em teu olhar e acreditar. O Forte de Peniche, que o governo pretendeu concessionar para hotel, ficará para sempre ligado ao dia 3 de janeiro de 1960, quando se deu a mais importante evasão coletiva de presos políticos em Portugal. Eram só alguns dos mais importantes quadros do PCP, com Álvaro Cunhal à cabeça. Uma fuga possível graças à cumplicidade do soldado Jorge Alves. Tem nas tuas mentiras. Anda comigo esse desejo de dar um beijo que até hoje nunca dei. Beijo que diga ternura e a loucura que a teu lado encontrei. Olhos nos olhos, noite na alma, loucura e calma no adeus àquele amor. A minha mão na tua mão e o coração parecia estalar de dor. A vida no Forte. Chicharro ao almoço, chicharro ao jantar. A noite já caiu e pingos de chuva soltam-se do céu de inverno. Um homem fuma desesperadamente enquanto bate com as suas botas no empedrado do velho Forte de Peniche. É um soldado da Guarda Nacional Republicana e está ali, ruído de nervos, para dar fuga a Álvaro Cunhal e a outros 9 camaradas. É o final do dia 3 de janeiro de 1960, um domingo que ficará para sempre marcado na história da Fortaleza, seja qual for o destino que venha a ter. Lábios em prece, boca fechada, sem dizer nada, Deus nos separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Olhos nos olhos, noite na alma, loucura e calma no adeus àquele amor. Cunhal está preso em Peniche há quase 4 anos, desde que no dia 27 de julho de 1956 deixou a penitenciária de Lisboa, levando no currículo 2 outras passagens pelas cadeias de Salazar, em 1937 e 1940. Já vai com 11 anos, ininterruptos, atrás das grades. O líder comunista está detido numa cela individual, junto à dos guardas, onde pinta, escreve e lê. Destrói os olhos pelos esforços que faz na penumbra e, à conta disso, virá a acabar a vida praticamente cego. Uma vida que, contra toda a lógica, prolongará até o ano de 2005 e que bem poderá dever-se ao gesto do soldado Jorge Alves. A minha mão na tua mão
Quando Álvaro Cunhal chegou a Peniche, já cumpria os anos de sentença a que fora condenado. Uma habilidade na lei permitia que de 3 em 3 anos os presos políticos fossem inquiridos para se perceber se estavam regenerados. Se chumbassem naquele exame, teriam de esperar mais 3 anos por nova avaliação. Era uma disciplina que Cunhal não conseguia ultrapassar. Não era do seu ADN colaborar com o inimigo e o mais natural é que, se não acontecesse a fuga, fosse ficando preso eternamente até o regime cair e se vivesse até lá. Isto apesar de organizações internacionais intensificarem esforços pela sua libertação. Lábios em prece, boca fechada, sem dizer nada, Deus nos separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima rolou. A umidade no forte é o pior pesadelo para os presos de Peniche. O mar encapelado de inverno galga as velhas pedras e entra pelas frinchas das janelas da fortificação seiscentista, que desde 1934 é cadeia oficial de segurança máxima do Estado Novo, após ter sido presídio durante as invasões francesas, sanatório para tuberculosos no início do século XX e depósito de antifascistas na sequência do golpe de 1926. Com o Atlântico a servir de guarda, é uma prisão especialmente segura. Só não totalmente porque Dias Lourenço provara, no ano de 1954, que há sempre forma de escapar quando a vontade se junta à coragem. Bom nadador, atirou-se ao oceano em pleno dezembro e combateu com sucesso o mar revolto até chegar à terra. E diz-me se também contas o tempo até chegar a hora que estes corações sedentos se vão juntar. E diz-me também se olhas o relógio vezes sem fim. Agora diz que não pensas em nada a não ser em mim. Embora tivessem colocado Álvaro Cunhal no 3º piso de uma ala recentemente construída e onde a água do mar não chegava, o frio fazia-se sentir de forma implacável, pondo à prova a resistência física de quem desde jovem passou a vida a desafiar o regime. As refeições não ajudavam. Chicharro ao almoço, chicharro ao jantar. Recordará António Borges Coelho, um dos poucos presos que não alinham na escapadela. Silêncio, a voz do meu pensamento a chamar-te amor aqui. E diz-me se também contas o tempo até chegar a hora que estes corações sedentos se vão juntar. E diz-me também se olhas o relógio vezes sem fim. Agora diz que não pensas em nada a não ser em mim. Guarda subornado com 150 contos e um exílio atrás da cortina de ferro. No dia 3 de junho de 1960, é também a chuva que se faz sentir. Nada de especial e até dará jeito, pensará Jorge Alves, enquanto no exterior do espaço prisional continua insistentemente a dar o sinal para o interior com o bater das botas. Finalmente, a porta de ferro, que poucos metros à frente tem uma guarita da Guarda Nacional Republicana, abre-se. Os presos cumprem com sucesso a missão de anular um guarda prisional que chegara tarde para a rendição. Com a ajuda de um pano embebido em éter, roubam-lhe a chave da porta que dá para o exterior. O crucial posto de sentinela está deserto, porque o soldado Alves
tomara conta dela em troca de subornos. E diz-me se também contas o tempo até chegar a hora que estes corações sedentos se vão juntar. E diz-me também se olhas o relógio vezes sem fim. Agora diz que não pensas em nada a não ser em mim. Alves havia sido recrutado pelos operacionais do Partido Comunista Português que estavam presos com Cunhal. Os mais perigosos, politicamente falando, segundo o parecer das autoridades. Gosta de beber. Tem ódio à Guarda Nacional Republicana porque nunca conseguiu trepar de posto, apesar de ser sempre o melhor nos testes escritos. Além do mais, confidencia à família que sente pena dos reclusos. Argumentos que pesam para se deixar levar pelo canto da sereia, feito por um dos prisioneiros, Joaquim Gomes. E diz-me se também contas o tempo até chegar a hora que estes corações tão sedentos se vão juntar. Em Histórias e Emoções de uma Vida de Luta, Joaquim Gomes recordará essa sedução. No começo de cada comissão mensal de serviço, os guardas da Guarda Nacional Republicana, pelo menos no Forte de Peniche, costumavam fazer em grupo uma espécie de reconhecimento com o propósito de verem a cara dos presos e, possivelmente, também para os presos verem a sua. Num dia em que isto se repetiu, estando nós na chamada hora de recreio, os olhares que os guardas nos lançavam eram frios e distantes, para não dizer inamistosos. Porém, dessa vez, pareceu-me, e creio também a um outro camarada, que no olhar de um dos guardas haveria algo diferente em relação a nós. Considerada esta situação no organismo responsável, e como não havia nada a perder, decidiu-se tentar dirigir a palavra ao dito guarda. Por ter fixado o guarda e porque a cela em que me encontrava estava bem situada para o fazer, coube-me a mim fazê-lo. Iniciei o contacto com um simples cumprimento, a que o guarda, de seu nome Alves, respondeu prontamente. Às minhas curtas palavras de apresentação, ele correspondeu amistosamente, tendo acabado por manifestar a sua discordância por haver em Portugal presos e perseguidos por motivos políticos. Pensa bem no que me vais dizer, tu bem sabes o que descobri. Declarou a sua admiração por Álvaro Cunhal e informando ainda que tinha apoiado a candidatura de Humberto Delgado, razão pela qual se considerava perseguido pelos superiores, especialmente no que respeitava à promoção. Neste período mensal de serviço, ainda voltámos a falar uma ou duas vezes. A partir destas curtas conversas, foi-se reforçando a confiança entre nós e foi decidido propor-lhe um contacto com um camarada no exterior, o que ele aceitou, ainda que manifestando as suas preocupações quanto à confiança que podia ter na pessoa que o viria a contactar. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana Maria Celeste. Estou a falar com? Ana Maria. Ai, não parecia agora a sua voz, dona Ana. É que eu com a chuva fico melhor. Ai, fica com uma voz mais cristalina, dona Ana. Depois é o frio, a chuva, a trovoada, fico assim, fico melhor. Muito bem, muito bem. E então, como é que vai? Olha, hoje foi um dia péssimo, de chuva, sareios, a trovoada, mas pronto, olha, é Tá. a natureza contra o teu senhor, não jogas às esperas. Está muito inverno, está.
Então, Dona Maria Sérgio, está bem disposta, pelo menos parece estar Sim, bem disposta. graças a Deus, estou bem disposta, sim. Mas também com este temporal por aí, e essa hora também não é fácil. Costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, não é? É, toda a vida assim foi. Quando a gente faz as coisas por gosto, é meio caminho andado. É verdade. Olha, então, boa continuação, é que a gente cá vai estando a ouvir. A falar hoje de Peniche. Conhece Peniche, Dona Ana? Olha, já lá passei uma vez, mas não parei. Para dizer que conheço muito ou pouco, não conheço. Já lá passei de passagem. Uhum. Eu andei por lá este fim de semana e andei a visitar precisamente o Forte. Isto, bem, olha, nós em Portugal, é que às vezes faz, bem, isto é um parecer meu, a gente às vezes faz as viagens lá para fora e o nosso Portugal tem cantinhos que... Então, olha, Dona Ana, quando tiver a oportunidade, vá visitar Peniche, que vai ficar tão encantada quanto eu. Olha, pode ser que numa próxima oportunidade de excursões, porque não? É verdade. Mas o nosso Portugal tem tanta coisa, e pormenores pequenos que a gente vinha em prós. Como é que isto está aqui? Uhum. Mas pronto, também se a gente fôssemos virados todos para o mesmo lado era complicado. Era. Dona Ana, é um prazer ouvi-la e sei que Igualmente. continua desse lado. Tá, obrigadinha, Dona Tá, Maria. um beijinho Até para a já, senhora. Até beijinho, já, um até beijinho. já, até já. E foi a Dona Ana que está sempre presente. Ela não tem falta no livro de ponto. E foi decidido propor-lhe a Jorge Alves um contacto com um camarada no exterior, o que ele aceitou, ainda que manifestando as suas preocupações quanto à confiança que podia ter na pessoa que o viria a contactar. Garantindo-lhe toda a confiança, só então nos deu o seu nome e a sua morada. Jorge Alves. Está comprado. E a partir daí monta-se a estratégia de fuga. No exterior, a operação era comandada por Joaquim Pires Jorge. No interior, por Jaime Serra. São-lhe prometidos 150 contos e a saída para um país da cortina de ferro. A família, mulher e 2 filhos menores, é incluída no negócio. Alves escolhe a Roménia, por lá se falar algo mais semelhante ao português. Ai, como tu eras, linda e tão feliz, 20 primaveras, 20 sonhos feitos de amor e poesia. Até ao dia 3 de janeiro, o soldado Jorge Alves ainda irá criar dores de cabeça ao aparelho comunista no exterior, ao ponto de se discutir se se deve ou não abortar aquela operação. Com o dinheiro do suborno e bem bebido, gaba-se nas tabernas de que vai libertar Álvaro Cunhal. Sorte dos comunistas, de ninguém lhe dar crédito. Deus, vividos num tempo, 20 sonhos teus, 20 sonhos meus, lindo sentimento. Jorge Alves. Guarda cúmplice entra em pânico. Cunhal grita para a Guarda Nacional Republicana se controlar. Jorge Alves está às 19 horas em ponto, na hora e no sítio previstos, junto da porta que dá acesso ao 3º piso da nova ala prisional. Como previamente combinado, compete-lhe passar os presos debaixo do seu capote, um a um, por uma rampa, até um muro onde uma velha figueira servirá de escada para um terreno que terá de ser transporto, em corrida desenfreada pelos fugitivos. O primeiro a sair lança uma corda, que ficará presa para uso dos seguintes, por onde todos irão descer pelos 20 metros da muralha até chegarem à rua. 2 carros os esperam, com Lindim Ramos e Carlos Plácido de Sousa, agarrados aos volantes.
E para aqueles que só agora sintonizam a Rádio Limite de Castro Daire e estão com o programa A Alma de um Povo, hoje estamos a falar do concelho de Peniche, um lugar que tem história, muita história. E para quem conhece o Forte de Peniche, aquela fortificação em pleno Atlântico, sabe de tudo que nós estamos e vamos falar. A prisão de Cunhal e a fuga. Uma fuga que eu já comecei a dar para vós como se processou. E vou continuar a dizer bem dissecadamente, em pormenor, como tudo aconteceu. Mas vem aí a publicidade, meus queridos ouvintes. E eu tenho que fazer uma pausa, mas eu sei que estão aí desse lado e que continuarão a ficar comigo. Não esqueça, vamos só aguardar que a publicidade entre e depois de alguns minutos estarei de volta. E aquele encontro marcou. O tempo passou, mas aquela hora connosco ficou pela vida fora. É caso encerrado que vamos fazer. Ninguém é culpado por eu te ter. O tempo passou, mas aquela hora connosco ficou pela vida fora. É caso encerrado que vamos fazer. Ninguém é culpado por eu te querer. Sei que eu vou andar a pé. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores em Castro Daire. Servimos pizzas, massas, carnes e peixes, variedade à sua mesa. O restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores tem um serviço de entrega ao domicílio. Temos também o prato do dia a preço económico. Não se esqueçam, o serviço de entrega ao domicílio. Ligue e faça o seu pedido pelo 232 386075. Visite-nos também frente ao Parque Urbano, Avenida General Humberto Delgado, no número 84, em Castro Daire. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores, para comer em casa ou aqui, nós cozinhamos para si, agora com horário noturno prolongado. Poupar é sinónimo de Intermarché. Baixamos o preço a milhares de produtos. Aqui poupa todos os dias. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Se queres aliviar o stress, queres emagrecer, queres mudar o teu estilo de vida, queres saúde, seja qual for o motivo, se queres, o Gapa Fit Health Club dá-te uma ajudinha. No Gapa Fit tens treino personalizado e ainda aulas de zumba, step, localizada, secret, insanity, Gapa Attack, yoga, jump e ainda yoga para crianças. No Gapa Fit defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Acaba com as desculpas e visita-nos na Avenida 5 de Outubro e na Rua da Aguieira, em Castro Daire, ou ainda no nosso novo espaço em Oliveira de Frades. Ou liga 232 371 330. Pacotes disponíveis para família, estudantes, associações esportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Se queres mudar, o Gapa Fit vai te ajudar. Pessoas especiais merecem presentes especiais, certo? Pai, eu sei que tu me amas. O Dia do Pai está a chegar e a Papelaria Aguarela dá-lhe uma ajuda para mimar o seu pai com um presente original e surpreendente. Papelaria Aguarela está no sítio de sempre, Avenida Francisco Sá Carneiro, número 48, junto à Escola Secundária de Castro Daire. Visite-nos ainda em www.facebook.com/Papelaria Aguarela Castro Daire. Para o presente Dia do Pai comprar, a Papelaria Aguarela deve visitar. Pai, querido pai, muito obrigado. Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes congelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 5
menos. Cada um é bom à brava, e se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo e não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP, e se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché, com o número de telefone 232 388 213. Clínica Dentária Doutora Tânia Maravilha abriu em Castro Daire. E porque a sua saúde começa pela boca, sorria sem medo. Tratamentos de endodontia, cirurgia oral, dentistaria, odontopediatria e oclusão. Seja qual for o seu caso, fazemos o diagnóstico, encontramos a solução. Marque já uma consulta pelo telefone 232 381375 ou visite-nos na Rua Cândido dos Reis, em Castro Daire. Na Clínica Dentária Doutora Tânia Maravilha, projetamos sorrisos, tratamos pessoas. Agora, na Rua Cândido dos Reis, em Castro Daire. Rua Cândido dos Reis, em Castro Daire. E para aqueles que só agora sintonizam esta estação, está muito boa noite. Faz sentir no inverno do país, faz sentir em todo o país muito caloroso. Eu deixo-vos um abraço muito caloroso para todos aqueles fora dos jovens que nos sintonizam, fora das nossas manhãs. Estão a um abraço do tamanho do mundo. Estão de grande abraço também entre si. Para o Brasil também que estão aqui. Muitas amigas do Brasil, muitas amigas do Brasil sintonizarem esta rádio Mangualde. E claro, também a terra de Mangualde, onde tenho colegas e amigas também a sintonizarem para São Pedro do Sul, a mulher Maria Alice Intercâmara. É um beijinho muito grande para ela, um beijinho muito grande para ela também. E para aqueles que estão aqui no nosso cantinho, no nosso Portugal, já sabem que o carinho é sempre igual. Quero-vos a todos vós. Amor, como podia dividir-me, se é cada vez mais sublime este amor de... Tudo começa por correr bem. O primeiro a ver-se fora da prisão é Jaime Serra. O segundo, Álvaro Cunhal. Leva consigo um manuscrito num bolso interior do casaco, mas na precipitação da fuga perde parte dele. Vamos ver quem temos em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite, Sr. Celeste. Olá, Carlos, como vai? Estou a ouvir o programa do princípio, não é? E faz muito bem, não é, Carlos? Eu estou somente desse lado aqui a ouvir e para a professora estava a falar em Peniche. Em Peniche é onde se come a caldeirada de peixe. Sim, sim, a caldeirada de peixe. Por acaso eu não comi a caldeirada de peixe quando lá estive, mas irá haver outra oportunidade, com certeza, para comer. Mas houve até muitos amigos e amigas que me aconselharam comer a caldeirada de peixe, diz que é muito boa. O Carlos já lá foi? Por acaso já lá passei, numa excursão. E viu o Forte de Peniche, Carlos? Vi assim de longe o senhor Lino de Mões, e ele conhece tudo. Pronto. Pois, ele é que vos disse que era o Forte, não é? Então não pararam para visitar o Forte? Não, não foi, mas para a próxima... Para a próxima vá ver, Carlos, que vale a pena. Ele disse que é bonito, ele até falou sobre o Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, exatamente. Pois. Falou sobre ele. Muito bem. Muito bem. E olha, já uma continuação de um programa, eu passo para esse lado a ouvir. Muito obrigada, Carlos. Obrigada e um beijinho muito grande para si. Igualmente. Tá, boa noite, Carlos. Obrigada. O Carlos da Denodeiro também, um ouvinte assíduo da Rádio Limite. O segundo a fugir foi Álvaro Cunhal. Leva consigo um manuscrito num bolso interior do casaco, mas na precipitação da fuga perde parte dele. É um romance,
com o nome A Mulher do Lenço Negro, que após a Revolução será publicado com o título Até Amanhã, Camaradas. E foi, claro está. Continuam a sair presos. O terceiro é Guilherme Carvalho, que se fere numa perna por ter largado a corda cedo demais. Grita de dores, mas o som desfaz-se no barulho do mar. Meio livro perdido e uma perna a sangrar. O balanço poderia ser pior. E esteve para sê-lo, quando o quarto fugitivo, Joaquim Gomes, sai da ala prisional. Alves percebe que foi enganado. Haviam-lhe falado em 3 homens e continuam a aparecer cabeças. Francisco Miguel, Pedro Soares, Rogério de Carvalho, Francisco Martins Rodrigues, Carlos Costa e José Carlos estão impacientes na fila. Jaime Serra e Carlos Costa são os únicos do grupo que ainda estavam vivos há pouco tempo. Não sei se, nesta altura, já pertencem também ao reino dos mortos. O soldado entra em pânico, larga a sua missão e começa ele próprio a descer pela corda, fazendo um barulho enorme com as botas, a bater nas paredes da muralha. Já na rua, corre pela vila para se entregar, mas perseguido por Joaquim Gomes, acaba por ser travado. Enfiam-no num carro, onde já está Álvaro Cunhal, e para o sossegar, dão-lhe a beber uma garrafa de vinho. Este contratempo gera algum caos. Um dos carros, o conduzido por Carlos Plácido de Sousa, arranca cheio. Cunhal ainda tem de gritar para que Alves se controle. O automóvel de Linde Ramos segue com 2 passageiros a menos, mas todos conseguem escapar. Um verdadeiro milagre, presenciado por moradores das casas de Peniche, próximas ao forte. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida, ter amor e muito amor para dar, ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Descoberta a fuga, as horas que se seguem são de grande alvoroço. As operações stop, que de imediato são mandadas erguer nas saídas de Peniche, já de nada servem. Cunhal irá passar aquela noite em São João do Estoril, em casa de Pires Jorge. Oliveira Salazar reúne-se com o ministro da Presidência, Pedro Teotónio Pereira, na manhã do dia 5. Quer saber a razão da fuga e o porquê de a polícia não ter conseguido capturá-los. A imprensa portuguesa, coagida pela censura, só no dia 7 faz eco da evasão sem referir nomes. 2 dias depois de o diário francês L'Humanité, conhecedor da situação por um comunicado emitido pelo Partido Comunista Português, dar a notícia, embora ainda de forma cautelosa. Corre o rumor em Lisboa que uma dezena de prisioneiros políticos, entre os quais o secretário-geral do Partido Comunista clandestino, Álvaro Cunhal, ter-se-ão invadido da fortaleza de Peniche, onde estavam detidos. Nenhuma confirmação pôde até agora ser obtida das autoridades, mas é um facto que a polícia efetuou buscas domiciliárias em Peniche, como nos arredores, nas últimas 48 horas. Percebe-se rapidamente, pelo seu desaparecimento, que Jorge Alves está metido ao barulho e a sua família é de imediato apertada na sede da PIDE, na rua António Maria Cardoso, hoje um condomínio de luxo.
partiste, de mim fugiste, se tanto me amavas. Sentia o calor das noites de amor, quando me abraçavas. Fiquei sem saber, não consigo entender este afastamento. De ti fico à espera para ver-te chegar a cada momento. À noite ao luar, lembro o teu olhar, olho o firmamento. E a toda a hora minha alma implora por ver teu momento. Até as estrelas brilhando no céu me fazem lembrar. A mulher e os cunhados do guarda cúmplice Jorge Alves, cúmplice dos fugitivos, serão mesmo detidos durante 3 meses por terem encoberto o dinheiro que o Partido Comunista Português dera a Alves. Neste período, Cunhal refugia-se numa casa na aldeia do Penedo, arredores de Sintra, com Isaura Moreira, com quem terá uma filha. Por razões de segurança, acabará por abandonar esse local e residir uns meses em Lisboa, seguindo depois para o Porto. Tanto me amavas, sentia o calor das noites de amor, quando me abraçavas. Fiquei sem saber, não consigo. Quanto a Jorge Alves, só em maio é passado para a Espanha, depois para a França e finalmente escala na Checoslováquia para chegar ao destino final, Bucareste. Irá ter a companhia da família em outubro do ano seguinte, quando Cunhal, que entretanto é efetivamente eleito secretário-geral do PCP em março de 1961, já está a salvo na União Soviética, onde é recebido como um herói. Afinal, não é todos os dias que um alto dirigente comunista consegue escapar de uma prisão fascista. O encanto por não estás comigo, ao que importa a vida sem o teu amor, se não estou contigo. Em Bucareste, Jorge Alves acentua a sua condição de alcoólico e torna-se agressivo para a Emília, sua mulher, que se queixa ao controlador do Partido Comunista Romeno. A situação assume tamanha gravidade que Cunhal vê-se forçado a ir à casa de Alves meter-lhe juízo. Diz-lhe: ó meu amigo, ou você entra na linha ou levamos a sua família. Alves promete que doravante se portará bem, mas reincide no comportamento agressor. Com a ajuda do aparelho romeno, num dia de 1967, a família de Jorge Alves escapa para uma outra localidade do país. Alves não suporta a separação e acaba por lançar uma corda ao ramo de uma árvore e enforca-se num jardim central de Bucareste. A pessoa que eu amo, a pessoa que eu amo, de pele morena e de cabelo negro, tem sempre um perfume que fica no ar. A mulher e os filhos ainda ficam na Roménia até 1970, sempre amparados com o trabalho e dinheiro, partindo depois para a França, onde têm familiares. Já a seguir, ao 25 de abril, é Álvaro Cunhal, ministro sem pasta do primeiro governo provisório. Emília dá uma entrevista ao jornal O Século, publicada na edição de 7 de junho de 1974. Queixa-se ao repórter de ter ido a São Bento e de Cunhal não a ter querido receber. A pessoa que eu amo, a pessoa que eu amo. O líder comunista sabe da entrevista e decide chamá-la. No seu gabinete de São Bento, Álvaro Cunhal cultivava um ar respeitoso, quase religioso. Falava-se a meia voz e andava-se como que em bicos de pés.
relataria Carlos Brito em Álvaro Cunhal, 7 fôlegos de um combatente. Emília não se impressiona com o ambiente e é sem rodeios que lhe pede casa e trabalho. Cunhal, de semblante carregado, nega-lhe as pretensões, alegando que, após a família ter deixado a Roménia para um país ocidental, o contrato cessou e que o Partido Comunista Português nada lhe deve. A pessoa que eu amo é a minha estrela que brilha no espaço. Vê tudo o que faço e sorri para mim. Tem sonhos e medos, parece criança. No último dia de agosto de 1974, Cunhal regressa a Peniche, agora como um homem livre. Num comício com cerca de 5.000 pessoas, estimativa dos jornais da época, agradece a quem viu a fuga e não deu o alarme, e acaba a dar uma palavra ao corajoso militar que arriscou a liberdade e a vida para ajudá-lo a alcançar a liberdade. Nunca profere o nome Jorge Alves e não esclarece a importância decisiva que o soldado teve na fuga. O herói era um e só ele, Álvaro Barreirinhas Cunhal. Ingratidão, digo eu, porque se eles fugiram, foi graças a este Jorge Alves que arriscou tudo, arriscou a família, arriscou a vida, tanto que, desnorteado, acabou por se suicidar. E Álvaro Cunhal, no entanto, naquele comício que fez em Peniche, falou num corajoso militar, mas não pronunciou o nome dele. Ingratidão, digo eu, e sou eu que o digo. Pedro Prostes da Fonseca é jornalista e autor do livro A Porta para a Liberdade, sobre a importância do guarda Jorge Alves na fuga de Álvaro Cunhal do Forte de Peniche. E, desse livro, tudo o que eu li, lá está. Quem gostar ou quem tiver maior curiosidade, o livro A Porta para a Liberdade. E os reinos mais distantes, que eu não quero não, senhor. Quero-te a ti, e sem ti nada me interessa. Espero que com estas minhas palavras, tudo fruto de uma investigação, claro está, que eu fiz, vos tenha elucidado sobre a forma como Álvaro Cunhal e os seus camaradas conseguiram fugir do Forte de Peniche. Porque, sem subornar a alguém, de lá não se conseguiria fugir. Porque aqueles que tentaram, exceto aquele que eu nomeei logo no princípio, que se lançou ao mar e que teve coragem e que teve forças para vir até terra, muitos outros houve que, desanimados, se lançaram ao mar, mas acabaram por morrer afogados. É que quem conhece aquele forte, de facto, sair de lá, sem ajuda dos guardas, era impossível. E, assim que está desse lado e que me acompanhou neste relato, se quiser vir até mim, dizer algo sobre este forte, algo que considere também relevante ou que queira partilhar connosco, já sabe, 232-382-668. A linha está sempre aberta, sempre à vossa disposição. Que servir ao final, ter riquezas sem igual, sem as dividir contigo. Quero-te a ti. Nunca é demais falarmos neste soldado da Guarda Nacional Republicana, Jorge Alves, que aceitou 150 contos para ajudar na fuga deste grupo de presos políticos, entre eles Álvaro Cunhal. Ele que depois sofreu as consequências porque a própria família foi perseguida, tiveram que ir para o estrangeiro. E ele, desanimado, acabou por se suicidar
no Jardim de Bucareste. Que servia ao final, ter riquezas sem igual, sem as dividir contigo. Quero-te a ti. Segundo este livro, A Porta para a Liberdade, a mulher de Jorge Alves ainda pediu ajuda a Álvaro Cunhal. Mas este negou-lhe. Amor, se não te tiver comigo. E mais uma vez eu digo ingratidão. Mas nós sabemos que, infelizmente, ingratidão é uma palavra que habita. Eu não digo no coração, porque no coração só deve habitar a palavra gratidão. Mas habita em muitas pessoas. Pessoas que, depois de alcançarem aquilo que desejam, de terem aquilo que tanto queriam, esquecem de quem lhes estendeu a mão. Foi o caso, precisamente, de Álvaro Cunhal, que, vindo a Peniche fazer um comício, já em liberdade, agradece às pessoas que viram a fuga e se calaram, não deram o alarme. Diz que houve um corajoso militar, mas não pronuncia o nome Jorge Alves. Jorge Alves, que teve uma importância decisiva para a fuga deste grupo de homens. Desculpa esta minha falha. E nós vamos também, dentro de pouco, mais de um minuto, novamente para a publicidade. Eu sei que está desse lado. Eu sei que está tão feliz quanto eu. Porque, aliás, você que está desse lado ainda deve estar mais feliz do que eu, porque me está a ouvir e eu não estou a ouvir-vos a vocês. Mas sei que estão aí e são tantos espalhados por todo o mundo e eu agradeço-vos do fundo do coração, porque eu sou daquelas pessoas que a gratidão habita no meu coração. Muito obrigada por estarem comigo, muito obrigada por estarem com o programa Alma de um Povo e muito obrigada por estarem a sintonizar a Rádio Limite de Castro Daire. Para que nosso sonho desfeito? Para que a tristeza no olhar? Se esta força que trago no peito é certeza de querermos amar. Para que nós de costas Já sabe, eu só estou a aguardar uns segundinhos para a publicidade, mas logo depois da publicidade eu estarei de novo convosco. Pedir perdão. Desculpa este meu falar, este jeito de pensar. Podes crer, não sou melhor. Desculpa também, amor. Desculpa esta minha falha, desculpa-me do que fiz. Os dois estamos desculpados, vem viver e ser feliz. Desculpa este meu falar, este jeito de pensar. Podes crer, não sou melhor. Desculpa também, amor. Desculpa esta minha falha, desculpa-me do que fiz. Minha baby, oh minha baby. Vai acima, vai abaixo, vai ao centro e vai para dentro. E arrebenta a festa. Brinco ao baile, tudo é vibrante. A alma pede e o corpo obedece. Dançamos até ser dia. Deixamo-nos levar, esquecemos tudo e só o momento importa. Não paramos, a alegria está no ar e toda a gente pede mais. Brinco ao baile, tudo para uma festa perfeita. Faça a marcação da sua festa sem intermediários junto dos elementos da banda. Tenha condições que mais ninguém lhe oferece e agora com a opção de geradores. Siga-nos no Facebook e siga a nossa agenda. Ninguém fica indiferente. Conjunto Musical Brinco ao Baile. Contacto para espetáculos 933 454 994. Conjunto Musical Brinco ao Baile. Marcamos a diferença por onde passamos. Somos únicos, altamente vibrante e brutal. Flor Decor. Aqui pode encontrar todo tipo de flores naturais, artificiais, plantas, artigos de decoração. Fazemos a decoração floral de qualquer tipo de evento. Ligue 962 807 053 ou visite-nos na Rua 13 de Maio, Termas de Carvalhal, Castro Daire. Flor Decor. Florimos com amor cada momento especial da sua vida. 13 de Maio, Termas de Carvalhal, Castro Daire.
Flor Decor. Florimos com amor cada momento especial da sua vida. Clínica Médica e Estética das Eiras. Conheça os nossos serviços de análises clínicas, fisioterapia, enfermagem e depilação a laser. Aqui encontra médicos em todas as especialidades. Contacte-nos pessoalmente na Avenida Francisco Sá Carneiro, número 122, em Castro Daire, ou pelo telefone 232 381371. A Clínica Médica e Estética das Eiras, porque para nós a sua saúde está em primeiro lugar. Poupar é sinónimo de Intermarché. Baixamos o preço a milhares de produtos. Aproveite para poupar. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite. São 9 horas. Esta Páscoa vamos estar juntos. Juntos em família e à mesa. Juntos pelo melhor da tradição, ao melhor preço. Aproveite! Clementina a 99 cêntimos o quilo. E carapau médio a 1,99€ o quilo. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos de 3 a 19 de março. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo ruptura de stock. Saiba mais em intermarché.pt. Porque andar na estrada exige segurança, procura a Escola de Condução Castrense, que tem agora uma campanha de preços imbatíveis para todas as categorias de cartas. Porque uma profissão exige carta de condução, aproveite e inscreva-se na Escola de Condução Castrense, com todas as categorias necessárias para uma futura saída profissional. A Escola de Condução Castrense faz exames no centro público IMT e em centro privado com marcações em 7 dias e transporte incluído. Estamos situados junto às finanças com o contacto 232 382 246 ou 966 651 124 ou e-mail escolaconduçãocastrense@hotmail.com. Não decida sem visitar a Escola de Condução Castrense, que oferece o melhor preço e condições de ensino para o seu sucesso. Mini preço de Castro Daire. Ao seu lado, com os melhores preços. Preços mini. No seu mini preço de 8 a 14 de março. Cereais Fibra Flakes 375 gramas, 97 cêntimos. Pão tostado integral 270 gramas, 67 cêntimos. Snacks multivitaminados com chocolate de leite 200 gramas, 1,72€. Chocolate negro sem açúcar e sem glúten 100 gramas Vital, leve 2, pague 1. Creme de vinagre balsâmico de Modena 250 ml, Delicious, 1,43€. Mira Serra, há 21 anos a servir os nossos clientes. Comércio de viaturas novas e usadas com assistência pós-venda, com as melhores facilidades de pagamento e sem entrada inicial. E ainda com oficina própria no stand. Venha conhecer as nossas variedades de automóveis, carrinhas, comerciais, pick-ups e furgões. Mira Serra espera por si nos seus stands em Castro Daire e Viseu. Visite-nos ou ligue 919-360-134. Mira Serra, dentro dos nossos veículos circulam as urgências, expectativas, os negócios e as esperanças das empresas e particulares. É por isso que acreditamos que a melhoria dos nossos serviços é uma reta sem fim. Não esqueça, Mira Serra, cada cliente é um compromisso. Bem viver e ser feliz. Desculpa este meu falar, este jeito de pensar. Podes crer, não sou melhor. Desculpa também, amor. Desculpa esta minha falha. Desculpa-me do que fiz. Os dois estamos desculpados. E 1 hora já passou, teremos pouco menos de outra hora. Com a publicidade, etc., já não teremos 1 hora de programa. Mas com certeza ainda vamos ter tempo para falarmos de muito mais sobre o Concelho de Peniche. E já que falámos tanto da Praça Forte de Peniche, digo-vos que se localiza na freguesia de São Pedro, uma das que constitui a cidade de Peniche, no distrito de Leiria.
A fortaleza de Peniche ainda hoje é uma imponente estrutura militar que merece uma visita. Ali se encontra um museu desde 1984 que ilustra a história de Peniche com peças de arqueologia e de artesanato local, por exemplo, e que evoca a resistência antifascista, recordando que aquele forte serviu de prisão política durante o regime do Estado Novo. Acreditas que a origem do topónimo Peniche possa derivar de Fênix, nome de uma antiga cidade na ilha de Creta, cuja configuração geográfica era semelhante à da primitiva ilha de Peniche. Vizinha ao Cabo Carvoeiro, atualmente encontra-se a 13 metros acima do nível do mar, ocupando uma península de 2.750 metros de comprimento no sentido oeste-leste. Mas vais aprender na vida que há mais marés do que marinheiro. Nosso amor que era grandeza, hoje está na baixa-mar. À época da independência de Portugal, Peniche era uma ilha, distante cerca de 800 passos do continente, fronteira à foz do rio de São Domingos. O antigo lugar da Ribeira da Tuguia, na foz desse rio, constituía-se num dos mais importantes portos portugueses da Idade Média e em ponto-chave para acesso aos principais centros do país: Leiria, Óbidos, Santarém, Torres Vedras e Lisboa, nessa qualidade tendo estado envolvida em diversos episódios da história de Portugal. A ação das correntes marítimas e dos ventos, com o passar dos séculos, levou ao assoreamento desse curso de água, vindo as areias a formar, progressivamente, um cordão de dunas que, consolidando-se, uniu a ilha de Peniche ao continente, fazendo desaparecer o porto de Atoguia. Há mais marés do que marinheiro. Alvo constante de ataques de corsários ingleses, franceses e de piratas da barbárie, o rei Manuel I de Portugal encarregou o conde de Atoguia da elaboração de um plano para a defesa daquele trecho do litoral que foi apresentado ao seu sucessor, João III de Portugal. Os trabalhos foram iniciados pela construção, em 1557, do chamado Castelo da Vila, estrutura abaluartada concluído por volta de 1570, ao tempo do reinado de Dom Sebastião. Durante a dinastia filipina, foi em Peniche que as tropas inglesas, cedidas por Isabel I de Inglaterra, sob o comando de António I de Portugal, iniciaram a sua marcha sobre Lisboa, em julho de 1589, na tentativa infrutífera de restaurar a soberania portuguesa. Ainda nesse contexto, a povoação pesqueira foi levada à vila, em 1609, tendo sido promovidos pequenos reparos nas suas muralhas. A Guerra da Restauração e a fortificação abaluartada. No contexto da Guerra de Restauração da Independência, o conde Dom Jerónimo de Ataíde prosseguiu as obras de fortificação de Peniche, sob projetos do engenheiro militar francês Nicolau de Langres e, posteriormente, do português João Tomás Correia, estando concluídas por volta de 1645. Esta fortificação era coadjuvada pelo Forte da Consolação e pelo Forte de São João Batista das Berlengas, integrando um extenso sistema defensivo que, entretanto, revelou-se débil no contexto da Guerra Peninsular, diante da invasão napoleónica de 1807, sob o comando de Jean Andoche Junot. Quando entre o final desse ano
e agosto de 1808 permaneceu ocupada por tropas francesas. Na ocasião, foram procedidos reparos nas suas defesas pelos invasores que, entretanto, picaram as armas de Portugal sobre o portão principal. Ocupada por tropas inglesas, sob o comando de William Cabersford, foram executados novos reparos nas defesas, o mesmo se repetindo sob o reinado de Miguel de Portugal, que culminaram na ampliação do perímetro defensivo. A fortificação teve, entretanto, uma débil atuação durante a Guerra Civil Portuguesa, entre 1828 e 1834. Em 1836, a Praça Forte viveu 2 eventos funestos. O incêndio, que destruiu completamente o chamado Palácio do Governador, que não voltaria a ser recuperado, e a explosão da pólvora armazenada em um dos paióis. Neste século, diante da progressiva perda da sua função defensiva, as suas instalações passaram a ser utilizadas como prisão. Época das invasões napoleónicas e, posteriormente, como prisão política. Época das guerras liberais, quer para liberais, quer para absolutistas. Teve utilização militar até 1897, tendo sido um dos seus últimos governadores, José Tomás de Cáceres. No alvorecer do século XX, foi utilizada como abrigo para os boeres, que se asilaram na então colónia portuguesa de Moçambique após a vitória inglesa na África do Sul. A época da Primeira Guerra Mundial, nela estiveram detidos alemães e austríacos, convertendo-se durante o Estado Novo português em prisão política de segurança máxima. A 3 de janeiro de 1960, foi palco da espetacular Fuga de Peniche, protagonizada por Álvaro Cunhal, Joaquim Gomes, Carlos Costa, Jaime Serra, Francisco Miguel, José Carlos, Guilherme Carvalho, Pedro Soares, Rogério de Carvalho e Francisco Martins Rodrigues. Em 25 de abril de 1974, ao eclodir a Revolução dos Cravos, foi um dos pontos-chave dos revolucionários, passando a ser utilizada como abrigo para os retornados dos ex-territórios ultramarinos portugueses na África, quando do processo de descolonização. A partir de 1984, um dos 3 pavilhões passou a ser utilizado como museu municipal, exibindo material arqueológico, histórico e etnográfico, como renda de bilros, peças consagradas à pesca e à construção naval, destacando-se o chamado núcleo da resistência, a reconstituição do ambiente de uma prisão política do Estado Novo, celas individuais e parlatórios. Neste último, os visitantes podem ver a cela onde esteve preso o secretário-geral do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, e alguns dos seus desenhos a carvão, bem como o local por onde se evadiu em 1961. O museu é visitado anualmente por mais de 40.000 pessoas. O Forte da Consolação encontra-se atualmente abandonado e em precário estado de conservação, sendo particularmente preocupante o estado das suas arribas, em processo de derrocada por ação da erosão marinha. No ano de 2006, as dependências da fortaleza serviram como cenário para a dramatização do desembarque inglês de 1589, visando repor a verdade histórica sobre a popular expressão Os Amigos de Peniche. Em setembro de 2008, a Inatur e o Grupo Pestana assinaram um acordo de exploração com vista à construção de uma pousada de Portugal. E todos nós soubemos que isso não seguiu, porque
Este acordo foi abortado. E um porquê? Será menino, será menina, longa demora, mas a hora chegará. Ele há de vir, se Deus quiser. Iremos juntos, nosso filho vai nascer. Se for menina, vou-lhe ensinar tudo o que a vida tem de bom. Estivemos a falar ao longo de mais de 1 hora da fortaleza de Peniche. Durante o regime do Estado Novo, funcionou no espaço da fortaleza de Peniche entre 1934, de abril de 1974, uma prisão política albergando vários opositores do regime político liderado por Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. Peniche era a mais importante prisão fascista existente no continente, destinada, em regra, a presos políticos em cumprimento de pena, onde vigorava um regime prisional extremamente severo. Entre tantos outros, aqui estiveram encarcerados por delito de opinião e às ordens da polícia política, a PIDE, cidadãos como Álvaro Cunhal, Vasco da Gama Fernandes, Agostinho Neto, Severiano Falcão, António Borges Coelho, Carlos Brito ou Henrique Galvão. Será amizade, será menino, será menina, longa demora, mas a hora chegará. Ele há de vir, se Deus quiser. Iremos juntos, nosso filho vai nascer. Se for menina, Mas recordas-se com certeza que quando eu relatava a fuga de Álvaro Cunhal, vos dizia que, antes dele, alguém se tinha atirado ao mar também precisamente para fugir daquele forte, daquela prisão. Dias Lourenço. A militância antifascista de Dias Lourenço obrigou-o a passar 17 anos na clandestinidade e outros 17 anos na prisão. Foi preso 2 vezes, em 1949, tendo-se evadido 5 anos depois, atirando-se ao mar em dezembro e conseguindo a ajuda de pescadores. Em 1960, de regresso à clandestinidade, viria a organizar outra fuga espetacular na mesma prisão de Peniche, que libertou 11 militantes e dirigentes do PCP, entre os quais Álvaro Cunhal. O relato que já partilhei convosco. Diz ele que foi violentamente torturado, mas guardou sempre os segredos do partido e do seu povo. Estamos a falar de Dias Lourenço. vais de maré, depois de deixar um sabor de ilusão, um gosto. Ele que se atirou do Forte de Peniche para o mar e conseguiu sobreviver com a ajuda dos pescadores. Para sempre fico ancorada neste mar. E ele mesmo que também esteve envolvido na fuga de Álvaro Cunhal. Onda do mar que vai e vai. O corpo de António Dias Lourenço, claro está, é um senhor que já faleceu. Onda do mar que vai e vem. O teu lugar é mais além da praia. E quem tiver a oportunidade de ver o filme O Segredo, aí Dias Lourenço ficará a saber como Dias Lourenço conseguiu fugir do Forte de Peniche. E Dias Lourenço explica como conseguiu fugir. Foi em 1954. A 17 de dezembro de 1954, evadiu-se do Segredo, do Forte de Peniche, protagonizando uma das mais audaciosas e espetaculares fugas que inspirou
os filmes A Fuga e O Segredo. Onda do mar que vai e vem, o teu lugar. Ouvindo-se Dias Lourenço falar como falou da fuga, disse-ia que se tratou da coisa mais banal do mundo. E, no entanto, a fuga de Dias Lourenço do segredo do Forte de Peniche, a cela disciplinar, onde eram metidos os presos, sujeitos aos mais duros castigos, preparada laboriosamente durante semanas, no mais completo isolamento, pelos complexos problemas que teve de resolver para sair do segredo, pela dura prova a que foi submetido ao ter que enfrentar durante quase 2 horas um mar de forte ondulação e gélido, como é o mar de dezembro, esta fuga deve ser muito justamente considerada como a mais audaciosa, a mais corajosa fuga individual das que tiveram lugar a partir das cadeias fascistas. Onda do mar que vai e vem, o teu lugar é mais. Quando Dias Lourenço, em dezembro, consegue vencer o mar e põe pé em terra firme, encontrava-se exausto e num estado de hipotermia muito perto do limite. Dias Lourenço deu provas de uma coragem sem limites, serenidade perante uma situação extremamente perigosa, capacidade de mobilizar energias para ultrapassar tão dura prova, enorme disposição de arriscar a própria vida para retomar o seu posto de combate e servir o Partido Comunista. Uma coragem que se agiganta nas suas profundas convicções ideológicas. Mosto deste agosto que adivinho. Uma vez alcançada a liberdade, retomou a atividade clandestina, pondo em evidência a sua têmpera de revolucionário comunista que entendia a vida como uma luta constante contra o fascismo, por um Portugal democrático, livre da exploração do homem pelo homem. Cor de papel abrindo, cor de mel, cor de papel. Dias Lourenço, o protagonista de uma fuga individual das cadeias fascistas. Talvez a fuga mais corajosa, porque lançasse ao mar, em pleno mês de dezembro, é de facto ter-se muita coragem. E sabia que muito difícil iria resistir, mas conseguiu, graças também a alguma ajuda que ele teve dos pescadores. Meu amor, é tempo de bebermos este vinho, mosto deste agosto que adivinho, uva que pisado. O concelho de Peniche, que está dividido em 4 freguesias: a Toguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra del Rei. Foi na Serra del Rei, para quem não sabe, que Dom Pedro I viveu os seus amores com Dona Inês de Castro. O palácio do rei Dom Pedro I, numa pequena serra situada perto de Peniche, que a partir de então passou a ser chamada Serra del Rei Dom Pedro I, mandou construir um palácio nessa serra e era aí que se davam os encontros amorosos com a bela Inês de Castro. Daí o nome dessa serra, Serra del Rei.
E eu conheço bem também esta Serra del Rei. Um lugar lindíssimo. Lindos são os dias, deixe-me levar. Serra del Rei foi levada à vila no dia 26 de agosto de 2003. Teu olhar, amar-te é veneno. É aí que se encontra o golfe e a praia resort de classe mundial. Quer venha de férias, em trabalho ou para umas partidas de golfe, nunca se vai arrepender desta escolha. Assim que entra no resort Praia del Rei, a sua vida vai mudar para melhor. Estamos a falar de onde a terra encontra o mar. Linda flor, tudo por ti, tudo por amor. Vou bordar teu nome na estrela polar. A Toguia da Baleia, uma das outras freguesias, quando no século XII Afonso Henriques cede aos irmãos estas terras, elas eram conhecidas por Tauria. O nome resulta da existência em grande número de touros selvagens nos bosques da região. Mais tarde, o nome foi sofrendo modificações, como de Tauria, foi para Toguia, até chegar à designação de Atoguia. O sobrenome da baleia é usado desde 1526, quando a 11 de fevereiro desse ano, 1526, deu à costa uma baleia com mais de 20 metros. Desse tempo resta apenas um osso que pode ser visto na igreja de São Leonardo. Deixa-me dizer-te, porque sinto assim. Ferrel, a outra freguesia. No século XI, Ferrel era só terra e mar, até que piratas desse mesmo século lá chegaram e o capitão Ferris Rego disse: ferremos aqui. A partir daí, por muitos anos se passou a chamar Ferremos, até que os piratas foram embora para os mares do sul, deixando Ferremos para trás. Logo, Ferremos passou a ser povoado e foram modificando como Ferro até chegar a Ferrel. E Peniche foi antes uma ilha que era povoado por pessoas que viviam essencialmente de peixe, até que um dia passou lá um pássaro tão grande e bonito como um pavão, a que chamaram de fênix. A chamaram também a Peniche e a partir daí Peniche passou a chamar-se Fênix, aperfeiçoando-se até ser o que temos hoje, a agradável cidade de Peniche. Isto é a origem dos nomes das freguesias do concelho de Peniche. O tango é romance, é fantasia. O tango é cor, som que inibria. O meu tango é esperança. E tanto pode visitar, além da Praça Forte de Peniche, a Muralha de Peniche, a Igreja de São Pedro, Igreja da Misericórdia de Peniche, Capela de Nossa Senhora dos Remédios, a Gruta da Forninha, que é lindíssima, a Igreja de São Leonardo em Atoguia da Baleia, a Fonte Gótica da Atoguia da Baleia, o Pelourinho da Atoguia da Baleia, Igreja da Nossa Senhora da Conceição, Farol do Cabo Carvoeiro e o próprio Cabo Carvoeiro. Tanto património que pode visitar no concelho de Peniche. O meu tango é... E eu vou ter uma pausa novamente, uma outra pausa, porque dentro de um minuto, pouco mais,
Vamos para o bloco da publicidade e depois eu regresso para a última parte do programa A Alma de um Povo. Espero que o seu silêncio diga que está a gostar da minha companhia. É um passo de dança que nós vamos dar. Tango é azul. Lá fora pode chover, pode ventar, pode fazer frio, que eu não me importo. Estou aqui tão bem, aconchegadinha. Sei que você que está desse lado comigo, por isso, estou bem. Tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és sol, cor branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Teledar, Telecomunicações Empresariais, Agente TMN, Optimus, Vodafone, PT, Mel, Zone e TDT. Teledar, venda e reparação de qualquer telemóvel. Equipamentos desbloqueados e toda a gama de 2 cartões Dual Card. Em Castro Daire, na Rua da Seara, com o telefone 232 315 457 e em Tarouca, na Avenida Adriano Almirante Saavedra, junto à Caixa Geral de Depósitos, com o telefone 254 781 135. Kits ADSL, telefones fixos, Optimus Home e Vodafone Casa. Grupo Teledaire, sempre prontos para qualquer informação. E agora com a loja oficial Optimus, em Castro Daire. Teledaire, sempre perto de si. Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes congelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo. E não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP. E se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Porque quem não é falado não é lembrado. A Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232 382 668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado não é lembrado.
Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Sabe onde carregar o seu telemóvel ou pagar faturas sem qualquer custo? Onde ter as melhores marcas de smartphones aos melhores preços para toda a família com possibilidade de crédito sem juros? Na Fonaus encontra todas estas ofertas e muito mais. Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receba a melhor oferta do mercado. Fonaus em Castro Daire, junto ao Pantera. Ao longo da minha vida consegui assumir o controle de muita coisa. Um carro, uma casa, uma empresa, uma família e até a nossa saúde. Manter tudo isto seguro é fundamental. Por isso conto com o auxílio e orientação de um corretor de seguros que me oferece as melhores opções de seguros para proteger tudo o que é mais valioso para mim. E você, já tem um corretor de seguros? A Souzel Corretores de Seguros tem mais de 25 anos de experiência no apoio aos mais de 16 mil clientes, fazendo dela a maior corretora de seguros da Zona Centro. Mais do que um simples seguro, criamos soluções de futuro. Visite-nos nos nossos escritórios ou no site www.souzel.pt. Pouco ciúme pelo ar que tu respiras. Quero a verdade em teu olhar e acreditar. E nós estamos mesmo na reta final do programa A Alma de um Povo. Desejo de dar um beijo que até hoje nunca dei. Beijo que... Já sabe que, estando na minha companhia, está a sintonizar a Rádio Limite de Castro Daire. Olhos nos olhos, noite na alma, loucura e calma no adeus àquele amor. Hoje que andamos pelo concelho de Peniche. Esta mar de dor, lábios em prece, boca fechada. E falando de Peniche, temos que falar nos amigos de Peniche. Eu sei que quem está desse lado não é, não senhor, um amigo de Peniche. Nada disso. Mas para aqueles que não sabem o porquê de se dizer amigos de Peniche, o porquê desta expressão, eu vou levar até vós esse conhecimento. Anda comigo teu perfume, louco ciúme, pelo ar que tu respiras. Amigos de Peniche? O que é? É um parceiro desleal, um sujeito que não nos merece confiança. Nada mais injusto, nada menos verdadeiro. E nós vamos agora saber porquê. Associada à história de Portugal e à crise de sucessão de 1580, quando Filipe II de Espanha toma a coroa portuguesa no lugar de Dom António Prior do Crato. Neste contexto, as tropas inglesas desembarcaram na Praia da Consolação, em Peniche, no ano de 1589, com o objetivo de auxiliar os patriotas portugueses a recolocar Dom António no trono de Portugal e restaurar a soberania portuguesa. O plano passava por cercar e tomar a cidade de Lisboa numa ação militar que viria a fracassar. A palavra foi passando entre os portugueses. Vêm aí os nossos amigos, que desembarcaram em Peniche, que ao mesmo tempo que avançavam para Lisboa, saqueavam e pilhavam as povoações por onde passavam, traindo assim a confiança dos portugueses. O sucesso da operação militar estava apoiado na sublevação popular que não aconteceu, visto os amigos ingleses terem se mostrado indignos. Paralelamente, Dom Teodósio, Duque de Bragança, opositor político de Dom António Prior do Crato, e como condestável de Portugal, apercebendo-se da falta do apoio popular, coloca-se do lado espanhol, garantindo o reforço das defesas da cidade de Lisboa. Uma ocupação inglesa feroz e a ameaça de invasão por parte da Inglaterra, juntamente com as defesas militares em Lisboa reforçadas, foram os fatores que viriam a impedir o restauro da soberania, transformando toda a operação num falhanço,
e deixando os portugueses, adeptos do prior do Crato, a perguntar-se o que era feito, afinal, dos amigos de Peniche. Isto é que eles eram os amigos, hein? Os tais ingleses. Pensas, amor, quando eu não estou. Também ouves no silêncio a voz do... Os penichenses foram apanhados pela história. São inocentes e não traíram os portugueses. Hoje faz parte da lista dos doces regionais portugueses o delicioso penichense, que não é mais do que um pastel de amêndoas e ovos com uma pitada de segredo transmitido de geração em geração. A pastelaria Roma faz questão, de acordo com a tradição, relembrar a quem os prova toda a história por trás da expressão amigos de Peniche, que pode ser lida na caixa das embalagens dos pastéis destes bolos de Peniche, chamados penichenses. É que os amigos de Peniche não eram os habitantes de Peniche, eram os ingleses, não esqueçam disso. Diz-me o que pensas, amor, quando eu não estou. Também ouves no silêncio a voz do meu pensamento. E ainda faltam alguns minutos, teremos algum tempo para algumas lendas desta linda região. Ao concelho de Peniche encontram-se associadas várias lendas, tais como as lendas da Senhora dos Remédios e da Senhora da Ajuda, ou a lenda dos passos de Dona Leonor. As primeiras referem-se à descoberta das referidas imagens marianas em grutas, após um longo período de ocultação, habitualmente explicado pela presença muçulmana no território, ícones religiosos que terão estado na origem da edificação de templos consagrados à Virgem. Já a lenda dos passos de Dona Eleonor trata o tema recorrente do amor proibido entre membros de famílias rivais, que termina necessariamente em tragédia. Conhecem-se também algumas lendas alusivas à realidade histórica local, como a lenda de São Leonardo, alusiva à origem francófona da vila medieval da Toguia da Baleia, ou ainda a lenda da Senhora das Mercês, memória de um passado não muito distante, marcado pelo temor das gentes deste território perante as frequentes investidas da pirataria muçulmana norte-africana. Lenda da Senhora das Mercês. Segundo esta lenda, mas eu tenho alguém em linha, estou sem boa noite. Boa noite, Dona Celeste. Eu estou-me a rir por causa dos amigos de Peniche. Pois, os amigos de Peniche eram os ingleses, sabe? Pois, mas... Que não foram nada amigos. Pois não, mas agora eu deu para me rir agora com a história dos amigos de Peniche. A senhora não sabia, não? Não, e a gente assim, atascar um amigo de Peniche. Pois, porque os amigos de Peniche, de facto, referidos aos ingleses, não foram nada amigos. Porque a gente, se diz, atascar uma amiga de Peniche, a gente tem muito jeito de dizer isso, e eu agora rimo por causa disso. É verdade, é. Está bem, Dona Celeste. Pronto. Vá, um beijinho, Dona Ana, um beijinho. Segundo esta lenda, a lenda da Senhora das Mercês, por volta de 1590, a costa de Peniche teria sido saqueada pela pirataria muçulmana, que, tendo aprisionado vários cristãos, furtou, entre outros objetos, a imagem de Nossa Senhora das Mercês, venerada na ermida do Baleal. Conta-se que, alguns anos mais tarde, um dos cristãos de Peniche, que havia estado sob cativeiro muçulmano, indo no seu barco até Argel, reconheceu em casa de um indígena a referida imagem da Virgem das Mercês. No intuito de resgatar a imagem, e apesar da sua pobreza, negociou pagar o exato peso da imagem em prata. Pouco confiante em reaver a dita imagem, o cristão viu-se a ser colocado num dos pratos de uma balança e miraculosamente assumir um peso de tal forma diminuto que uma ínfima quantidade de prata foi suficiente
para resgatar a imagem da santa das mãos do infiel. Esta, uma das lendas, a lenda da Senhora das Mercês. Vê se me estás a mentir e se me estás enganando. Lenda dos Passos de Dona Leonor. Conta-se que no século XVI existiam em Peniche 2 fidalgos abastados que nutriam um ódio recíproco por força de antigas disputas, sendo que nada no mundo os fazia esquecer a visceral rivalidade. Quis, porém, o destino que Rodrigo, filho de um deles, se namorasse perdidamente por Leonor, a bonita e prendada filha do outro dos fidalgos desavindos. Conhecedores do ódio que separava os pais, Rodrigo e Leonor não ousavam revelar os seus sentimentos, temendo as repercussões de tal descoberta. Todavia, tal veio inevitavelmente a verificar-se, tendo o pai de Rodrigo, perante a firmeza da decisão do filho e na convicção da necessidade de separar os jovens amantes, resolvido degredá-lo para a ilha da Berlenga, onde ingressou como noviço no mosteiro de frades Jerónimos ali existente. Apesar de contrariado, Rodrigo obedece a seu pai partindo para a ilha da Berlenga, convicto do seu amor e resoluto a contra tudo e contra todos continuar a amar a sua Leonor. Com efeito, Rodrigo, com a ajuda de Gil, um pescador seu amigo, faz-se transportar num pequeno batel todas as noites até uma gruta situada na orla meridional de Peniche, onde Leonor o aguardava, sinalizando a sua presença com a luz de uma lanterna. Este encontro furtivo repetiam-se por inúmeras ocasiões, até que certa noite, descobertas as saídas de Leonor, viu-se a jovem donzela perseguida pelos servos do pai e na precipitação da fuga, saltando de rochedo em rochedo, resvalou nos seixos da encosta e na negrura da noite tombou do alto de um penedo, afogando-se no mar. Pouco depois, como de costume, aproxima-se Rodrigo para mais um encontro amoroso. Não observando o sinal combinado, o jovem preocupado chama em vão pela sua amada. O tempo vai passando sem sinal de Leonor, até que Rodrigo, angustiado, consegue vislumbrar a boiar no mar o terno manto branco da sua enamorada. Então, o desespero apodera-se de Rodrigo, que, na esperança de resgatar Leonor, se atira ao negro oceano do alto da traiçoeira falésia. Dias depois, é resgatado nas areias de um carreiro vizinho o pobre corpo de Leonor, que terá sido depositado no adro da capela de Santa Ana, situada não muito longe. Quanto ao corpo do desventurado moço, conta-se que terá sido encontrado na costa norte, junto a uma rocha a que se deu o nome de Laje de Frei Rodrigo. A gruta que foi palco de tão trágico amor mantém ainda hoje a memória desta história, sendo localmente conhecida por Passos de Dona Leonor. 20 primaveras, 20 sonhos feitos de amor e poesia, 20 sonhos teus, 20... A lenda da Senhora dos Remédios. Conta esta lenda que, tendo os muçulmanos ocupado este território no século VIII, os cristãos, aqui instalados, receosos que a imagem da Virgem, muito venerada, fosse profanada pelos ditos infiéis, a procuraram esconder numa gruta junto ao atual Cabo Carvoeiro, tendo esta aí ficado guardada durante muitos anos. Entretanto, durante o século XII, no reinado de Dom Afonso Henriques, um criminoso, fugido à justiça,
procurava refúgio nas cavidades rochosas da vertente ocidental da então ilha de Peniche, quando, de forma providencial, encontra numa pequena gruta a imagem da Virgem, que havia sido escondida quase 500 anos antes. Maravilhado com a descoberta, não se atreveu, porém, de imediato, a dela dar notícia aos habitantes locais, devido à sua situação de foragido. Todavia, não se conseguindo conter, revela este segredo a um grupo de crianças que brincavam junto ao rochedos vizinhos e que, surpreendidas, correram para casa, informando do magnífico achado. Em breve, toda a povoação se deslocou à dita gruta para admirar a imagem da Virgem. Receando que naquele sítio a imagem estivesse sujeita a roubo ou profanação, trataram os habitantes de a levar para a então existente Igreja de São Vicente, em Peniche de Cima. Porém, de todas as vezes que o tentaram, a imagem misteriosamente desaparecia do seu altar, voltando a ser encontrada na mesma gruta onde havia sido descoberta. Certos de que tal fenómeno correspondia à vontade da santa, ergueram sobre a dita cavidade uma pequena capelinha, antecessora da atual capela de Nossa Senhora dos Remédios, onde ainda hoje se conserva a sagrada imagem. Lenda de São Leonardo. Certo dia, uma nau vinda do sul de França, transportando vários prisioneiros, terá naufragado no então porto da Toguia da Baleia. Os sobreviventes, em sinal de agradecimento, terão então mandado edificar um templo consagrado a São Leonardo, seu patrono, oferecendo a imagem que ainda hoje se venera na referida igreja. Porém, alguns desses francos não desejavam abdicar da imagem, esperando apenas um pouco de vento de feição para zarpar do porto da Toguia rumo à sua pátria. Todavia, passaram-se meses sem que o mar possibilitasse o encetar da viagem de regresso. Algo que só veio a suceder quando estes cederam definitivamente a imagem de São Leonardo, reconhecendo que seria desejo do santo permanecer nesta vila da Toguia da Baleia. E assim, meus queridos ouvintes, faltam 7 minutos praticamente para o fim do programa. E eu já não vejo tempo para começar ou para ler, seja mais o que seja. E espero, todavia, que este programa tivesse sido do vosso agrado. Algumas pessoas vão se manifestando, vão dizer que gostaram, outras dizem que aprenderam muito com este programa, algumas fazem-no em particular, em privado, mas eu tenho a certeza que durante este tempo que eu estive aqui, eu estive acompanhada por muita e muita e muita gente, tanto no nosso Portugal como em toda a parte do mundo. Porque eu costumo dizer que onde houver um português está a Rádio Limite e está o programa A Alma de um Povo. Eu despeço-me até 2 a 8 dias, deixo-vos os desejos de uma ótima noite. Tenham cuidado com a chuva e com o frio, tenham cuidado com as estradas, para quem anda na estrada, que eu também vou ter esse mesmo cuidado para chegar em segurança à minha casa. Um beijinho muito grande e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. É um prazer estar aqui, sabendo, mas ainda vou atender estas chamadas. Estou sempre à noite. Sou eu novamente, Dona Celeste. A gente aprende muito com a senhora. Muito obrigada, Dona Ana. Aprende muito porque a gente pode estar a olhar para trás muitas coisas que, portanto, era da história de Portugal, e tudo que é isto, portanto, o que a senhora está a fazer é um trabalho muito importante e que o faça por muitos anos, porque acho que, eu falo por mim, gosto, mas acho que há muita gente que
gosta muito disto. Sim, sim. Eu sei que sim, Dona Ana. Portanto, que tenha uns longos anos pela frente e que nos vá trazendo estas coisas. E a senhora e todos os ouvintes que continuem comigo. Claro, é bom sinal que estamos todos juntos. É verdade. Dona Ana, um beijinho muito grande. Olha, um beijinho. Olha, aqui está uma trovoada que não queira saber. Oh, não me diga. Sim, aqui está. Aqui dentro não dou conta, sabe? Começou a trovejar há coisa de meia hora. Por acaso está um bocado dura. Está bem. E chove que se afarta. Mas se Deus quiser eu vou chegar bem. Vai chegar bem. Pronto. Dona Ana, um beijinho muito grande para si. Muito obrigada, muito obrigada. E assim me despeço. Deixo-vos um beijinho muito grande. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser. E muito obrigada por terem estado comigo. Será que ao fim destes anos só eu estou em ti? Nunca te traí. Será que ao fim deste tempo não houve outro alguém? Nunca te traí.